O tema da minha apresentação é incubação, cura e iniciação no mundo antigo através de sonhos. Na semana passada, nós discutimos sobre a incubação, mitos gregos antigos, sobre sonhar e dormir, o mito de Asclépio, a incubação para a cura, o processo de incubação para a cura no templo antigo do Asclépio. E essa semana nós vamos discutir sobre o que é a verdade, de acordo com Helena Petrovna Blavatsky. O método, a gente vai discutir brevemente sobre o método que Helena Petrovna Blavatsky usava de estudo, sobre a incubação, o que é. Nós discutiremos também qual que é a visão de Helena Petrovna Blavatsky e do Mahatma KH sobre sonhos. E então iremos examinar um texto de Parmenides, um filósofo grego pré-socrático, onde ele descreve um processo místico de iniciação através de sonhos ou de incubação, com a deusa Perséfone, que estava ligada aos mistérios de Eleusis. A gente vai continuar, então, explorando sobre a incubação, que é uma técnica antiga que envolve deitar-se em uma área sagrada e permanecer imóvel, quieto por horas ou dias, para experienciar um sonho de inspiração divina, profética ou cura. A Blavatsky diz que existem 7 tipos de sonhos, os quais, por suas vezes, podem ser subdivididos. Bom, existem sonhos proféticos, que são aqueles sonhos impressos em nossa memória pelo eu superior, e geralmente são simples, claros. Eles podem ser escutados também, ou recebidos através de uma visão do evento. Nós temos também os sonhos alegóricos, ou chamados, que ela chama como vislumbres nebulosos de realidades capturadas pelo cérebro e distorcidos pela nossa fantasia. Esses geralmente são apenas meia-verdades. O terceiro tipo de sonho é aquele que ela fala que são enviados por adeptos da esquerda ou da direita. Ou seja, pelos pensamentos de mentes muito mais poderosas, empenhadas em nos fazer à vontade deles. Então, ela fala que esse é um terceiro tipo de sonho que existe. O quarto tipo de sonho é a retrospectiva, ou seja, a reminiscência, sonhos de eventos pertencentes a encarnações passadas, né? O quinto são sonhos de aviso para outras pessoas que não conseguem se impressionar. Então, por exemplo, alguém que não consegue sonhar pode receber um sonho de aviso, que não consegue receber impressões do eu superior dele, pode receber um sonho de aviso de uma terceira pessoa que quer ajudá-lo, né? E o sétimo são sonhos que são mera fantasias, quadros caóticos devido à digestão, problemas mentais ou algo assim, causas externas. Agora, se nós investigarmos esses 7 tipos de sonho e olharmos com cuidado, nós vamos ver que, na verdade, Blavatsky só nos dá aqui 4 tipos de sonho e não 7. Ela esconde, então, ela mantém velado 3 tipos de sonho, que ela não comenta. Por exemplo, os sonhos proféticos, eles são praticamente iguais, podem ser considerados, os sonhos de aviso podem ser considerados uma subcategoria dos sonhos proféticos. Porque os sonhos de aviso são sonhos que nós vemos para nos avisar de algo que vai acontecer no futuro. Então, é uma espécie de sonho profético. Já no 2, os sonhos alegóricos, eles estão relacionados aos sonhos confusos, e também estão relacionados aos sonhos que são meras fantasias, quadros caóticos, como Blavatsky mesmo se refere, já mencionado acima, que eu omiti na minha tradução, né? O terceiro já é uma categoria por si própria, né? Sonhos enviados por adeptos.
tanto da esquerda como da direita, né? E o quarto também, uma categoria por si próprio, que são os sonhos, que são retrospectivas de vidas passadas, etc. e tal. Então, dessas 4 categorias, nós inserimos esses 7 tipos de sonho que Blavatsky descreveu e nos perguntamos por que ela então nos deu subcategorias de sonhos que ela descreveu como sendo categorias próprias e não comentou, por exemplo, nas categorias que nós estamos investigando agora, que são sonhos que curam, sonhos curativos, que investigamos na primeira apresentação, e sonhos iniciáticos, e fica ainda o 7º tipo de sonho, que vocês devem investigar por vocês mesmos e tentarem descobrir a chave para desvelar que tipo de sonho é esse, né? Então, prosseguindo, nós também temos no sistema teosófico ainda o mestre KH, na carta número 3 dele, ele dá uma dica para a gente dos tipos de sonho relacionados aos adeptos, como Blavatsky menciona. Então, ele fala, em sonhos e visões, pelo menos quando corretamente interpretados, dificilmente pode haver um elemento de dúvida. O primeiro aqui, ele está falando que os sonhos e visões, eles têm uma importância. E essa importância, ela existe quando eles são corretamente interpretados. E quando eles são corretamente interpretados, não pode haver nenhum elemento de dúvida. Agora, quais as chaves que temos para interpretar corretamente os sonhos? Essa é uma pergunta que eu deixo aberta. Espero provar a você minha presença perto de você na noite passada, com algo que levei comigo. Sua dama receberá de volta na colina. Não guardo nenhum papel rosa para escrever, mas confio que o branco modesto fará o que tenho a dizer. Enfim, ele passou uma mensagem através de sonhos, né? E está se referindo a isso. Já na carta 74, ele fala, eu sabendo muito bem que nunca havia abordado até então o jovem cavalheiro a 1 milha de distância, nem nunca o visitei em seus sonhos. Então, nós temos aqui uma referência, de novo, muito importante, né? O que o mestre está falando? Ele está falando que ele nunca o visitou em seus sonhos. Então, nós vamos, então, àquelas categorias de Helena Petrovna Blavatsky, que eu mencionei anteriormente, e vemos que inseridos naquela 4ª categoria são esses contatos, essas visões, ou uma maneira que os Mahatmas, os mestres do sistema teosófico, da sociedade teosófica, se comunicavam com seus discípulos, ou com os seus chelas, né? Vamos, então, agora discutir um pouco sobre o dormir. Isso, assim, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato que é um fato assim que a gente não considera muito, né? Que o sono ou o ato de dormir é um ato sagrado, né? Quando nós pensamos que o ato de dormir é um ato, deitar e dormir é algo sagrado, muitas pessoas vão pensar imediatamente é um ato sagrado porque eu vou descansar meu corpo e vou levantar melhor, então isso é algo sagrado. Não. Quando dormimos, quando deitamos, na verdade, o local em que dormimos deveria ser um santuário, né? Um santuário onde nós deitamos para dormir. E essa é a razão pela qual os adeptos e alguns das almas muito avançadas, eles sempre dormem sozinhos, né? Porque a cama deles é um santuário. Então, quando eles se deitam para dormir e eles fecham os olhos, e nós fechamos os olhos, não vou falar dele, vou falar, nós devemos entender que estamos entrando em um processo profundamente sagrado. E temos que tentar recuperar, resgatar esse senso de sagrado, do divino, que não existe mais na nossa vida hoje. E o que é isso?
Geralmente, quando falamos de sagrado, divino, falamos de que pessoas, por exemplo, vão fazer uma oração para pedir algo, uma ajuda, ou pedir proteção, ou pedir para ser aceita como um discípulo, ou iniciação, sempre aquela atitude egocêntrica, né? Só que na antiguidade, na antiguidade pré-socrática, a atitude deles com relação ao sagrado e ao divino era diferente. Não era uma atitude de esperar ou de se voltar ao sagrado para esperar algo, mas era uma atitude de servir ao sagrado também. Porque o sagrado, aquilo que é sagrado, que é divino, também necessita de atenção. Apesar de ser uma ideia platônica, que aquilo que é divino, que Platão introduz essa ideia no Ocidente, daquilo que é divino, que é sagrado, não precisa de atenção, porque já tem tudo, porque é divino e é sagrado. Mas na Idade Média, antes de Platão, não, tinha-se que cuidar do sagrado. Então, essa atitude, esse pensamento de que temos que estabelecer um relacionamento com o sagrado, como temos um relacionamento com uma pessoa ao nosso lado, ou com tudo ao nosso redor, e que temos que cuidar de nossas plantas, do ambiente que vivemos, o sagrado, aquele divino, também necessita de cuidado, né? Então, o que ocorre no ato de dormir? E por que a incubação era tão importante? Porque colocava a pessoa, então, nessa condição de interiorização na qual o sentimento de sagrado se manifestava. E o que é isso? O sono é sagrado. Quando fechamos os olhos e vamos dormir, como vimos, o processo e os sonhos, eles têm uma força e eles são ligados a processos espirituais. Se quando formos dormir, sabemos que podemos entrar em contato com o nosso eu superior, com nossa alma divina e espiritual através do sono, por que então não tratamos esse processo de dormir de uma maneira mais sagrada? Ao fechar os olhos, oferecemos nosso ato de dormir ao sagrado, dormimos com esse sentimento sagrado, mas o que pode evocar na gente esse sentimento de sagrado? O que é isso? É uma crença em Deus, é uma crença em deuses antigos, deuses modernos. O que é isso, né? Isso, essa saudade que se manifesta, desculpem o telefone, isso que se manifesta em nós, essa saudade, esse anseio pelo divino, é aquela expressão que ocorre dentro da gente, aquele sentimento, porque queremos entrar em contato com aquele divino que nós pertencemos e que nós conhecemos e que nossa alma conhece, mas que não sentimos presente em nossa vida diária porque estamos desconectados disso. E qual que é o modo que podemos evocar esse sentimento do sagrado, do divino, a qual veremos mais à frente? Por exemplo, quando éramos crianças, tentem recordar-se de um momento em que vocês sentiram algo sagrado, algo divino, e que não estava relacionado a todas as ideias sociais, culturais que conhecemos. Aquele sentimento, por exemplo, idílico de quando se olha para o campo e que se sente algo tão divino que não tem palavras. É com aquele sentimento, aquela expressão do sagrado, que talvez vocês possam trazer de alguma memória da infância, é o sentimento com que temos que dormir antes de, quando fechamos os olhos, entrar então dentro daquela memória sagrada que nos evoca aquele sentimento do sagrado que não está ligado ao Deus A, B ou C, ou à tradição A, B ou C, mas só ao sagrado, ao divino, né? Então, o processo de incubação na antiguidade, ele tinha exatamente o objetivo de fazer com que esse sentimento de conexão com o sagrado, e que essa conexão com o sagrado ocorresse, né? E hoje a gente vai estar discutindo sobre as iniciações. Como então ocorriam iniciações, né? Como que
poderiam ocorrer iniciações através de sonhos, através de incubações, através do ato de deitar e dormir. Veja que aquele ato de deitar e dormir para entrar em contato com o divino, com o sagrado, não era um ato simples. Se preparavam vários dias, faziam jejum, faziam abstenção sexual, etc. e tal, para estabelecer contato com o eu superior espiritual deles, né? Então, a gente vai estar dando uma olhada agora, brevemente, no exemplo de Parmênides. Tá? Não vai dar para discutir Empedocles e Parmênides, vamos olhar só no exemplo de Parmênides. Parmênides ele escreveu um poema épico didático. E ele incorporou todos os seus princípios, todos os seus ensinamentos dentro daquele poema curto, chamado Natureza, cujos fragmentos, num total de cerca de 160 linhas, foram preservados nos escritos de Sexto Empírico, Simplício e outros. Esse poema, tradicionalmente, é dividido em 3 partes. O proêmio, ou preâmbulo, a verdade, pros alithien, e a opinião, tá, pros doxan. Tá? O que é um escrito épico, didático, poético? Esse escrito ético, didático, poético, ele é caracterizado por repetições, né, de palavras. O fato de você encontrar em textos repetição de palavras, por exemplo, se você ler o Apocalipse de São João, que é um texto iniciático, outros textos iniciáticos antigos, como de Parmênides e Empedocles, a repetição de palavras indica e nos oferece chave para compreender esses textos que geralmente são profundamente obscuros, mas são textos que descrevem processos de iniciação, né? Então, na verdade, quando na antiguidade se lia essas poesias ou esses textos em voz alta e se repetia várias vezes, as pessoas que o faziam eram conduzidos, eram levados a um alterado estado de consciência, né? Então, vamos dar uma olhada no fragmento de Parmênides. E a gente está falando de um texto bem antigo. Parmênides viveu entre 530 e 460 a.C. Então, ele viveu, ele é pré-socrático, né, antes de Platão, etc., e Sócrates. Aqui a gente tem, então, esse fragmento, que eu fiz uma tradução, foi a melhor tradução que eu consegui fazer. Eu tive que dar uma olhada não só no grego antigo, mas em diversas interpretações, né? Ele começa dizendo, então, as éguas, veja que ele se refere às éguas, não se referem aos cavalos masculinos. O feminino no texto dele, de Parmênides, é muito importante, não é? As éguas me carregaram, cavalgando até as distâncias que a saudade pôde alcançar. Elas vieram e me buscaram para me conduzir à legendária senda da divindade, conduzindo o homem que conhece através do vasto e sombrio desconhecido. Fui carregado, enquanto as éguas, cientes de onde ir, continuavam me carregando na carruagem. Veja a repetição do carregado, carregado. Na verdade, conduzido era carregado também, né? Então, tem várias repetições na carruagem. Jovens mulheres lideravam o caminho. E enquanto elas guiavam rapidamente, o machado e os cubos emitiam o som de um cano ardente em chamas pela pressão das 2 rodas redondas de cada lado. Né? É importante, por exemplo, no texto de João de Apocalipse, a questão do ardente em chamas aparece várias vezes, né? E a gente vai estar comentando sobre isso mais à frente. As moças, filhas do sol, que eram chamadas Eliades, que haviam deixado as mansões da noite à procura da luz, afastaram os véus de seus rostos com as mãos. Ele continua.
Ali se encontram os portais da noite e do dia, trancados entre o lintel acima, em um limiar de pedras abaixo. Eles alcançam os céus, repleto com gigantescos portais, e as chaves que os trancam e destrancam são firmemente guardadas pela justiça, ela que sempre exige retornos exatos. E com palavras suaves e sedutoras, as moças convencem-na a abrir as barras que mantêm cerradas os portais, só para elas. E quando os portais se abriram, trazendo seus eixos de bronze, primeiro um, depois o outro, seus pinos e pregos giraram, elas criaram um abismo. Através do abismo e por cima, as moças seguiram, as filhas do sol. Descendo, vejam, elas estão descendo, não subindo. A senda e abrindo o caminho para a carruagem e os cavalos. Então, a terceira e última parte. E a deusa me acolheu gentilmente, pegou minha mão direita na dela e falou essas palavras enquanto se dirigia a mim. Bem-vindo, jovem, acompanhado por cocheiros imortais, chegando à nossa casa com as éguas que o carregam. Não foi o duro destino que o levou a percorrer esta senda tão distante do caminho trilhado pelos seres humanos, mas a retidão e justiça. E o que é necessário é que você aprenda todas as coisas, tanto o coração inabalável da verdade persuasiva, quanto as opiniões dos mortais, as quais não há absolutamente nada confiável. Mas mesmo assim, você também aprenderá como as crenças baseadas na aparência devem ser críveis à medida que viajam por tudo que é, tudo que existe. Em outra instância, a deusa diz: vou falar e cabe a você levar adiante minhas palavras depois de ouvi-las. Esse é um trecho muito importante, a gente vai estar comentando. O que eu vou lhe dizer e quais são as sendas de busca, quais são as sendas de busca e quais são as sendas que por si só existem para pensar. A única senda que é, e não é possível não ser, é o caminho da persuasão. A persuasão é atendente da verdade. A gente vai estar comentando sobre isso. E quanto a outra, aquilo que não é, e é necessário não ser. Isso, eu posso dizer, é uma senda da qual nenhuma notícia retorna, pois não há como você reconhecer o que não é. Não há como percorrer essa senda ou dizer qualquer coisa sobre ela. Então, vamos voltar aqui ao fragmento 1, né? A primeira coisa que a gente vê nesses fragmentos que eu traduzi é que Parmenides ele está descrevendo uma experiência, e isso não é tão claro, talvez, no início, mas ele está descrevendo uma experiência iniciática. Ele está descrevendo uma experiência que é também relacionada aos mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis eram um dos grandes mistérios helênicos gregos da antiguidade, nos quais os iniciados, então, eles eram introduzidos ao que ocorria após a morte, para que, então, eles aprendessem, quando morressem, a chegar nos campos de Eleusis, que é o relativo Devachan do sistema teosófico, né? Que eles soubessem qual caminho seguir no mundo do Hades, no submundo, na jornada deles após a morte. Só que, porém, entretanto, a iniciação ocorria com eles vivos. Então, eles experienciavam essa morte com relação ao eu pessoal deles e adentravam áreas, ou digamos assim, um estado de consciência mística, profunda e transformadora, que os habilitava a trazer, então, à luz do mundo, conhecimentos divinos e espirituais, os quais não podemos acessar através do estado normal de consciência. Então, os mistérios de Eleusis, eles basicamente focavam
no mito de Perséfone e de Hades, né? Perséfone era filha de Demitra. Demitra era irmã de Zeus. Perséfone era muito bonita, e um dia ela estava num campo, na primavera, e o Hades, e era o irmão de Zeus, o Hades, ele era o deus que cuidava do submundo, né? O Zeus cuidava do mundo dos humanos, dos mortais, e Poseidon, então, do mar. Esses três irmãos, grandes irmãos dos deuses olímpicos, cada um tinha o seu reino, né? E o reino de Hades era o submundo, onde só podiam entrar as almas dos mortos, Hermes e Hecate, ninguém mais. Mas o que acontece? Hades, ele cansado de ficar sozinha, viu Perséfone, muito bonita e jovem, sequestrou ela. E aí, então, a mãe de Perséfone percebeu que Perséfone, a Demitra, percebeu que Perséfone havia se desaparecido e começou a buscá-la, procurá-la, né? Perséfone, Perséfone, Perséfone. Inclusive, no antigo local onde ocorriam as iniciações de Eleusis, que eram uma das maiores iniciações da antiguidade, o centro iniciático deles acomodava mais de 3.000 pessoas, o templo de iniciação deles, era enorme, né? Tem até um poço, né, qual vemos hoje, onde, hipoteticamente, a Demitra, quando procurava a filha dela, Perséfone, e foi informada que a filha dela havia sido sequestrada por Hades e levada para o submundo, para o mundo dos mortos, Demitra foi, então, nesse poço e começou a chamar a filha dela, né? Perséfone, porque, hipoteticamente, esse poço, então, conectava o mundo nosso com o mundo, com o submundo, com o mundo de Hades. Demitra não podia ir ao Hades, né? Orfeus foi tentar também salvar a Eurídice e não conseguiu trazê-la de volta do mundo Hades, mas isso é outra história. Então, o que acontece? Um acordo é feito, então, para resumir, entre Demitra e Hades, de que Hades permitiria a Perséfone passar 6 meses na Terra, quando seria primavera, quando verão, e então retornar para o mundo dos mortos no outono e no inverno. Esse agreement, como é que se fala? Eles chegaram a esse acordo porque a Demitra, ela resolveu, então, Demitra é uma palavra grega que significa semente. Né? A mãe da Perséfone, ela disse a Zeus que a partir daquele dia, então, nenhum fruto mais cresceria na terra e os humanos morreriam de fome se Zeus não ajudasse a fazer algo para trazer a filha dela de volta, né? E então, quando Perséfone retorna, esse acordo ocorre, quando Perséfone retorna para a Terra, então quando ocorre a primavera, e os frutos nascem, etc. E tal. Então, toda a iniciação de Eleusis, o processo de iniciação de Eleusis, ele foi criado ao redor desse mito, bem em linhas gerais, né? Então, a deusa, essa deusa que Parmenides fala no texto, no mundo subterrâneo, é Perséfone. Então, nós vemos aqui, as éguas me carregaram cavalgando até as distâncias que a saudade pode alcançar. Veja bem, ele está descrevendo uma experiência iniciática. E o que foi que levou ele até essa experiência iniciática, da maneira com que ele descreve? Porque pode ser uma maneira também com que ele está nos falando o que ocorria nos mistérios de Eleusis, porque, caso vocês não saibam, tudo que sabemos que ocorria nos mistérios de Eleusis era muito pouco. Os iniciados nunca revelaram o que ocorria realmente durante o processo de iniciação, né? Nos textos da antiguidade. Conhecemos estruturas básicas, mas não sabemos o que ocorria, né? Então, pode ser, inclusive, uma descrição do ritual de iniciação de Eleusis. Né? Mas o que foi que levou ele, conduziu ele a essa iniciação? Vejam bem, foi a força, a intensidade desse anseio, que podemos
traduzir como saudade também, que ele sentia pela união com o divino. Esse anseio de se reunir com o divino de forma consciente. Tá? Então, foi a intensidade desse anseio, dessa saudade, que demarcou a distância que ele percorreria, então, nesse processo de iniciação que ele passou. Né? Como o exemplo da infância que eu dei para vocês também, quando pensarem sobre isso, daquele momento sagrado que vocês viveram na infância, porque a nossa mente ainda não está carregada com uma série de ideias pré-concebidas como temos. Então, geralmente, são experiências mais puras que temos. Então, quando nos dormimos, tentar entrar em conexão com essa experiência que tivemos e que todos nós vivemos de uma maneira ou de outra, né? Então, foi a força desse anseio de se reconectar com o divino que impulsiona o processo, essa viagem que ele faz, né? Que o leva à legendária senda da divindade. Então, ele está trilhando o caminho divino, né? Conduzindo o homem que conhece através do vasto e sombrio desconhecido. O que ele quer dizer aqui? O homem que conhece é aquele homem que conhece coisas dos mortais, coisas do mundo nosso, coisas mundanas. O sombrio e desconhecido é aquilo que não é conhecido. Aquilo que é sombrio e desconhecido é aquilo que não é conhecido pela mente que conhece o mundo mundano. Essa não conhece o divino, o sagrado, né? Então, ele continua descrevendo, ele aqui faz uma descrição bem simbólica sobre o machado e os cubos, o som, sempre que encontramos o som em textos enigmáticos como esse, é uma indicação de uma experiência mística interior, porque a experiência mística geralmente é descrita e caracterizada por sons, por barulhos. Não é acidentalmente que o próprio livreto, A Voz do Silêncio, tem esse título. Vejam bem, A Voz do Silêncio. O que seria essa voz? Que se refere a um som também, na experiência. No Apocalipse de João também ele menciona várias vezes, cada vez que ele menciona um som ou uma trombeta, eu já sei que ele está, então, entrando num estado de consciência mística mais profundo, um estado de iniciação, ele está avançando no processo iniciático dele. Então, essas são chaves que, quando lemos um texto enigmático, como esse de Parmenides ou como o de Apocalipse de João, usamos, são algumas das chaves que podemos usar para compreender onde o autor está nos levando, porque eles escreveram isso para nós, para nos auxiliar. Temos que nos considerar, de certa forma, eu não gosto da palavra abençoados, sim, privilegiados, abençoados por termos, porque é um ato sagrado ler um texto sagrado com reverência, temos que ter mais reverência ao divino. Essa coisa de se menosprezar tradições antigas, etc. e tal, e achar que tudo que tem que ser levado e ser considerado é aquilo que foi escrito hoje, ou está nos escritos só de Blavatsky, ou só nos escritos do Krishnamurti, ou só não, tudo isso, todo o sistema teosófico faz parte de uma tradição antiga. E Blavatsky é bem claro sobre isso. É bem clara sobre isso, né? Então, o respeito a essa tradição é muito importante entre nós teosofistas, não o niilismo que pode ocorrer de quando em quando, né? Então, outra coisa, outro ponto muito interessante que eu quero comentar, veja bem, ele embarcou em uma viagem ao submundo, que é uma viagem onde ele está descendo, mas ele está sendo conduzido pelas Eliades, que são as filhas do Sol, né? O que quer dizer isso? Porque quando falamos do Sol, ou pensamos, por exemplo, mesmo no deus Apolo, pensamos somente em um processo claro, de luz, mas não era bem assim. Porque, veja bem, no oráculo de Delfi, a Pitia, aquela que era o oráculo, ela só dava as mensagens de forma enigmáticas.
ela nunca dava resposta mastigada. Eram respostas profundamente obscuras, profundamente enigmáticas. Então perguntamos, se um oráculo solar, como era a Petia de Apolo, o Apolo é um deus solar, o que mostra a luz e revela tudo, por que então utilizava oráculos enigmáticos e obscuros? Porque simplesmente pelo fato de que a ideia de que um deus solar só está conectado àquilo que é claro e é visto, é passado com compreensão, é uma ideia errada. O Sol e Apolo também estavam conectados. Aquilo que podemos chamar, eu não gosto da palavra escuridão, que sai um pouco pesada, que tem um aspecto um pouco negativo, mas está conectado àquilo também que não pode ser visto com clareza. Então, não é acidentalmente que Parmenides está sendo, então, nessa experiência mística e iniciática que ele está tendo, ele está sendo conduzido ao mundo subterrâneo, ao mundo do Hades, que é um mundo de escuridão, e que é um processo que, por exemplo, no cristianismo nós vemos, que podemos relacionar até com aquela experiência de São João da Cruz, né? Quando ele fala da grande noite escura da alma, ele fala de um processo iniciático. Porque o processo iniciático ele ocorre em uma primeira fase através daquela grande noite escura da alma. É um processo extremamente difícil, extremamente doloroso, onde místicos deixaram muitas dicas para nós. E significa descer na escuridão. Então, não é acidentalmente que a interpretação dos heróis na antiguidade não é a interpretação que nós temos hoje. A interpretação que temos de heróis na antiguidade é que os heróis iam lá, matavam, tal, salvavam. Não! Os heróis eram aqueles que eram fortes e que tinham força interior suficientemente grande para fazer essa jornada iniciática. Para descer conscientemente, então, para entrar conscientemente, como São João da Cruz entrou, por exemplo, naquela grande noite escura da alma. E é esse processo que Parmênides, então, descreve que está ocorrendo com ele. Mas o fator interessante é que ele está sendo conduzido pelas filhas do Sol. Então, Apolo e o Sol, Hélios, ou Ílios, em grego, está intimamente relacionado a processos iniciáticos também, relacionados aquilo que podemos considerar não muito claro ou obscuro. Né? Então, continuamos aqui. Eu não sei quanto tempo tenho ainda. Já está quase na hora de terminar. Bom. Deixa eu conferir aqui o tempo. Não, eu já vi aqui, não, eu já vi. Então, veja bem. Ela fala, a Deus, então, que é Perséfone, recebe ele, tá? E fala, bem-vindo, jovem. A deusa. O que pode ser essa deusa? A alma. Nossa alma. Nessa instância, estamos falando de um processo de despertar, porque o processo de nos reconectar com o nosso eu superior requer uma morte, a morte dos nossos, entre aspas, dos nossos princípios de apegos e de estruturas ligadas aos nossos princípios, o eu inferior. Então, estamos falando, nessa primeira fase, de um processo em que está ocorrendo uma morte, né? Então, então, a deusa recebe ele, né? E fala para ele, não foi o duro destino que o levou a percorrer esta senda, a senda da divindade. O que era o duro destino? O duro destino, o destino difícil, na antiguidade era considerada como a morte, né? Então, ela está falando para ele, rei, não se preocupe, Parmênides. Você não chegou aqui porque você está morto. Você está vivo, tá bom? Então, isso é muito importante, porque é uma viagem, é um processo profundamente difícil, né? No qual ele acreditou, ele mesmo, Parmênides, acreditou que talvez não estivesse nem vivo quando estivesse vendo aquele processo, talvez tivesse até morrido, né? Então, aqui. Esse outro texto que eu quero comentar, ela fala o seguinte, a deusa, ela diz, Parmênides, eu vou falar e cabe a você levar adiante minhas palavras depois de ouvi-las.
O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que podemos ter uma experiência com o sagrado, com o divino, com o nosso eu superior, com nossa alma espiritual, mas o que faremos dessa experiência depende de nós. Então, aí entra a questão de como estabelecemos o relacionamento com o divino e como cuidamos desse relacionamento, porque esse é um relacionamento que tem que ser cuidado, né?